Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Investidor Estudioso. Eu sou o professor Eloy Machado e hoje vamos falar sobre a subscrição de Via. Como todos os nossos vídeos, né, se você já sabe disso, não se trata de recomendação nem de compra nem de venda, apenas um bate-papo, a gente deixar as coisas claras para que você possa tomar as suas decisões, o que for melhor para você, tá bom? Inclusive, não vou discutir se vale a pena ou se não vale a pena, porque isso não faz sentido, eu não posso dar esse tipo de opinião. Então é isso, meus amigos. Eu sou acionista da Via, tá? Você que está me assistindo possivelmente também é. E estamos discutindo aqui a subscrição de ações, ou seja, o momento que a companhia pede dinheiro aos seus acionistas, né? Precisa de caixa para um monte de coisa, precisa ter dinheiro e está pedindo dinheiro para os acionistas. Cabe a gente decidir se vale a pena ou não a gente fazer essa subscrição, ou seja, você pôr dinheiro na companhia e, em troca, recebe mais ações da companhia, tá? Se você opta por não fazer nada, não é um problema, você não gasta o seu dinheiro e a quantidade de ações que você possui continua com você, porém, como vai aumentar a quantidade de ações, em termos percentuais, você passa a ser menos dono da companhia, você vai ser dono de uma fatia um pouquinho menor, tá bom? Bom, então vamos lá. O que é que está acontecendo aqui? Gente, é uma oferta de ações relativamente grande, tomando por base o preço que eles colocaram aqui no fato relevante, que é de 1,26, né? Esse preço, inclusive, já não está mais. O último fechamento na sexta-feira passada foi 1,18, né? Ó, hoje, só para vocês terem uma ideia, hoje é domingo, né? Hoje é domingo, dia 10 de setembro, tá? Sexta-feira passada, no dia 8, né? A Via fechou a 1,18, tá certo? Bom, então o que está acontecendo aqui? Vamos lá. Eles querem levantar, baseado nesse preço teórico aqui de 1,26, quase 1 bilhão de reais, né? Tá aqui, ó, 981 milhões de reais, tá? Não dá para saber exatamente qual é esse montante, porque o preço não está definido a priori. Isso aqui é apenas uma ideia, né, baseada no preço de mercado, quando eles emitiram esse, esse comunicado aqui. O grande lance é o seguinte, gente, como é que vai funcionar isso daqui, tá? Vamos pegar aqui o calendário, acho que é mais fácil. Ó, o cronograma de ofertas. Bom, só vai poder participar quem era acionista na primeira data de corte, que foi no dia 1º de setembro, né? Então, essa primeira data de corte serve para qualificar quem está apto ou não a participar dessa primeira participação essa é uma participação prioritária de nossos sócios na, na, na aquisição dessas ações, tá? Elas vão ser vendidas. Esse 1 bilhão aí vai ser captado de qualquer forma. O lance é que a gente, como sócio, a gente tem o direito de participar antes, falar assim, olha, eu quero a minha parte e isso tem prioridade, tá? Então, isso está sendo respeitado, é por isso que nós estamos falando aqui. Bom, então, quem que pode participar? Nós, acionistas, na data de 1º de setembro. Ah, mas eu não sou acionista, mas eu vou comprar amanhã. Eu vou poder participar? Não. Por quê? Porque você não era acionista no dia 1º de setembro, tá? Então, primeira data de corte é para qualificar quem pode participar. Então, ela qualifica quem pode participar, ok? Bom, aí o que vai acontecer? A segunda data de corte, que é amanhã, hoje é dia 10, lembra? Domingo. Amanhã, segunda-feira, dia 11. A segunda data de corte define com qual proporção. Você, professor, não entendi nada. Então, vamos lá, vamos pegar um exemplo, tá? Vamos supor que você é acionista da Via e você tem, por exemplo, 800 ações, ok? Aí, então você tinha isso aqui no dia 1º. Você tem até agora. Amanhã, você decide comprar mais 200
e passa a ter um total de 1.000 ações. Para efeito de contabilidade de qual é a sua participação para o direito de preferência, tá? Você vai participar com 1.000, ou seja, serão contabilizadas a seu favor 1.000 ações, como quantidade possuída de 1.000 ações da Via, e não de 800, tá? Então, a primeira data de corte é só para dizer que você pode participar, e a segunda data de corte é para dizer com qual quantidade você vai participar. Você, professor, mas eu vou receber 1.000 ações? Não. Isso aí é só a referência para fazerem os cálculos, tá? Passa a ser a sua participação de via para fazerem os cálculos. Vou explicar os cálculos daqui a alguns minutinhos, beleza? Bom, vamos dizer aqui, ó, no dia primeiro você tinha 0 ações. Você não está qualificado e se você comprar 1.000 ações, não tem importância, você não participará desse primeiro processo, que é o que dá o direito aos acionistas comprarem primeiro, falar que quer comprar primeiro, para não ser diluído, tá? Isso daí é importante, por quê? Porque quem não comprar diminui a sua participação na empresa. Pode ser que alguém não queira fazer isso, quer manter a sua participação. Então, ele tem que ter, isso inclusive está na legislação, é um direito assegurado aos acionistas, né? Pode ser, mas eu não quero. Tudo bem, você está abrindo mão. Se você quer, você tem que ter prioridade. Então, só voltando aqui, né? A gente está falando aqui do cronograma. Então, a segunda data de corte é amanhã, tá? É no fechamento de manhã que vai definir com quantas ações os cálculos serão feitos, beleza? Bom, o início do período de subscrição começou no dia 5 de setembro, semana passada, tá? Na terça-feira passada, né? E então tá rolando. Dia 5, dia 6. Aí, eventualmente, talvez alguns já tenham até participado. Eu ainda não fiz nada. Eu vou entrar em contato com a minha corretora amanhã, inclusive para saber como fazer, porque não recebi e-mail nenhum ainda. Então, estou um pouco às cegas no como fazer, tá? Vou entrar em contato. Para ser sincero, ainda não decidi se eu vou fazer, mas acho que sim, tá bom? Talvez não com 100% do que eu posso, mas uma parte talvez. E aí eu vou ver, mas eu preciso entrar em contato para saber qual é, como que vai ser, provavelmente vai ser por meio de algum formulário, mas eu ainda não recebi nenhum e-mail, nenhum nada, talvez porque a data de corte vai ser amanhã ainda. Porém, a data limite para que a gente possa participar é no dia seguinte, na terça-feira, ó, encerramento do período de subscrição prioritária, tá? Então, para quem é acionista e quer participar de forma prioritária, né, tem que se comunicar, tem que fazer esse pedido aí com a sua corretora até terça-feira. Vou até anotar aqui, ó, isso aqui é terça-feira, tá? Toma cuidado, porque algumas corretoras têm horários para isso. Então, algumas é até meio-dia, algumas são até 2 da tarde, até 4 da tarde. Não adianta falar assim, eu cheguei lá às 5 da tarde, fui falar, ninguém me atendeu. Geralmente não é tão tarde assim. Então, amanhã, no dia 11, segunda-feira, seria importante, se você tem alguma intenção, que você entre em contato com o suporte da sua corretora e pergunte os detalhes do como fazer, né? Você, olha, eu quero participar, o que que eu tenho que fazer, né? Onde que eu vou dizer para vocês que eu quero participar, tá? Eu vou contar mais sobre isso. Então, o que eu estou falando é o como, parte operacional, que depende de cada uma das corretoras, dos seus agentes de custódia, ok? Bom, então, é um cuidado importante esse, tá? Aí, na terça-feira, vai ser o último dia para a gente falar se a gente vai participar ou não. Assim, mas quanto que vai custar isso daí? Esse é o maior problema. A gente não sabe, tá? E não é que não sabe que é um desleixo. Ele vai ser definido no dia 13. No dia 13, vai ser fixado o preço por ação. Por quê? Porque, que nem eu falei antes, tá? A subscrição vai ser feita
num vulto assim maiorzão, quer dizer, então vão participar investidores profissionais, tá? É, e aí eles fazem as ofertas, é o processo chamado book building, tá aqui, ó, tá? É como se você já participou de um IPO, é muito parecido. Fazem as ofertas e assim, enquanto eles estão topando pagar, falam assim, ó, eu pago não, desculpa, eu compro por R$ 1, é, 1,50, 1,20, cada um faz as suas ofertas, né? E aí é feito todo um balanço e é decidido qual é o preço que vai ser feito essa subscrição. Então, o preço não está fixado, a gente não sabe, e eu confesso que esse é meu único medo, tá? Embora, gente, a gente conhece o mercado, não vai ser uma coisa fora do preço que está 1,18, né? Aqui fala em 1,26. Não faz sentido ser 1,50. Como que, por que que alguém iria pagar 1,50 se basta comprar no mercado a 1,20, a 1,18, tá? Então não faz muito sentido isso. Mas o fato do preço não estar definido dá uma certa, sei lá, insegurança. Não sei se insegurança é a palavra certa, mas eu não sei se você está conseguindo me entender. É a única coisa que me incomoda. Por quê? Porque eu não sei exatamente quanto dinheiro eu tenho que ter para pagar isso daí. Fala assim, mas tem que pagar? Claro, você está comprando ações. A hora que você está dando dinheiro para a empresa, você está recebendo ações. Isso tem um custo, tá? E é justamente esse o valor aqui que a gente só vai saber no dia 13, na verdade, no dia 14, né? Então, ele vai divulgar, não no dia 13, talvez. Mas a gente vai saber, a corretora provavelmente só vai saber isso aí no dia seguinte, tá? Então, é, é uma coisa meio complicada. É a única coisa que está me deixando assim ainda pensativo. De qualquer modo, vamos continuar aqui, tá? Bom, aí no dia 15, então terça, quarta, que é sexta, tá? No dia 15, sexta-feira, começam a ser negociadas as novas ações e os bônus de subscrição. Fala assim, o que é isso? Já vou explicar. Isso é uma vantagem adicional que os subscritores terão, tá certo? E aí eu vou comentar sobre isso, beleza? Então você vai receber um bônus de subscrição, tá? E no dia 18 é o dia do pagamento, data da liquidação. Também tem que ver com a sua corretora qual é a data que você precisa ter o dinheiro lá. Se for aqui, vai ser na segunda-feira, daqui, não amanhã, na próxima, tá? E aí que é o ponto. Se você vai subscrever, sei lá, 100, 200 transações, você vai ter que ter o valor referente a isso na sua conta para poder pagar por essas ações, ok? No dia 19 vai ser a data de crédito dos bônus subscrição, e aí já vou explicar isso para você direitinho, tá? E é isso. Aí o que que vai acontecer? Vamos lá. Vamos entender melhor o que está acontecendo tudo aqui, tá? Ah, outra coisa, uma pergunta importante, não sei se vocês estão se fazendo aí. Qual é o fator de subscrição, né? Isso aqui está aqui, ó. Aqui, ó. 0,49, tá? 0,49. Então, o que que vai acontecer? Vamos supor que, vou fazer um exemplo, tá? Uma pessoa, ela tenha 1.000 via, opa, escrevi errado, via 3, ok? Para participar da subscrição. Ou seja, no dia 11 de setembro, ela tem essa posição aqui. O que que vai acontecer? Ela vai ter direito de subscrever, ó, lembra o fator 0,49 que a gente acabou de ver aqui? 490 novas ações. Isso é o direito, tá? Isso aqui é o direito. Ah, mas a qual preço? É o que eu falei antes. Não sabemos, tá? Então,
supondo R$ 1,10, tá? Supondo R$ 1,10. Significa que você precisaria ter, se você for subscrever as 490, custando R$ 1,10, teria que ter 539 reais na segunda-feira, dia 18, tá? E se não for 1,10, for 1,20, você vai ter que ter mais. Se for 1, você vai ter que ter menos. Por isso que a única coisa que eu falei que me incomoda um pouquinho é a gente não ter a certeza de qual é esse preço aí, tá certo? Enfim, confesso que eu não sei se no momento da preenchimento lá da subscrição prioritária a gente vai poder falar um preço limite. Aqui não fala nada, mas não sei se vai ser assim. Não temos, como eu falei, não recebi nenhum e-mail da Clear e então ainda estou um pouco às cegas sobre o procedimento, a parte prática dele, tá bom? Então isso aqui vai ser o custo das novas ações. Custo das novas ações. Beleza? Bom, aí o que vai acontecer? Você vai ter recebido, né? 3 dias depois, ali, pelo que eu me lembro, você vai receber 490 novas ações. Aí, você vai receber também um bônus de subscrição. Então, assim, como assim? Além das ações, então você recebe 490 novas ações, ok? E recebe, agora eu vou fazer as contas para você, tá? 0,8 vezes 490, você vai receber 490 vezes 0,8, 392 bônus de subscrição. Mas bem, que raio de bônus de subscrição é isso? E o que que é esse 0,8 que você usou aqui? Vou explicar tudo para você, tá? Bom, o bônus de subscrição é o seguinte: ao longo de um ano, a gente pode subscrever mais essas ações se a gente quiser. Ou seja, você vai ter esse direito adicional de subscrever, supondo o nosso exemplo, né, rolando o nosso exemplo aqui de alguém que possua 1.000 ações, tá? Vai poder subscrever, além das 490, mais 392, ao mesmo preço. Então, supondo que foi 1,10, vai ser também ao mesmo preço de 1,10, tá? Ao mesmo preço. E nós vamos ter um ano para fazer isso, ok? Já vou dar direitinho para você o cronograma dessas subscrições, tá? E aí você pode ou não fazer isso, é uma opção. Esse bônus, ele vai ser negociável, ele vai ter um código, um ticker. Então, vamos lá, ele vai ser via alguma coisa, né? Vamos supor que seja via 11, por exemplo, tá? Estou chutando. Ele vai ser um bônus de subscrição, tá? Esse via 11 ou via alguma coisa aí, ele vai ter um preço, ele vai ser negociável, ele vai estar no seu home broker. Então, nesse nosso exemplo aqui, ele vai estar, você vai estar com 392 deles aí. Você pode vender e pode comprar mais, tá? Assim, mas o que eu faço com isso? Você vai poder subscrever. Então, por exemplo, se você está participando de outras subscrições, Marfrig, por exemplo, que está rolando nesse exato momento também, você deve ter Marfrig 1 na sua carteira, que te dá direito de subscrever ações da Marfrig. Isso aqui vai te dar direito de subscrever ações da Via pelo próximo ano, tá? Então, ele vai ser negociável, ele vai ter um preço. E esse preço, o preço de subscrição vai ser o mesmo decidido no book building, e a gente não sabe como a ação vai se comportar ao longo do próximo ano, se ela sobe, se ela desce, tá certo? Mas estou supondo que a pessoa que está interessada em fazer isso, ela quer continuar acionista e ela quer que os preços das ações subam. Não estou dizendo que vai subir, eu sou acionista, mas eu não estou dizendo que vai subir. É claro que eu quero que suba, mas eu não consigo prever o futuro, tá? E não sei dizer se acho ou não acho, até porque eu não posso ficar dando a minha opinião. Mas é claro que, como acionista, eu quero que elas subam pelo meu próprio bem, né? Meu preço médio, inclusive, é muito alto e estou com um prejuízo considerável nessa ação, tá? Eu tenho ela já faz uns 3 anos aí. Mas, enfim,
voltando ao que a gente estava falando, né? Quando que esse bônus pode ser subscrito? Ó, então, o bônus de subscrição, ele pode ser exercido em até um ano, tá bom? E vai ter algumas janelinhas, alguns períodos específicos para você falar, olha, eu quero exercer. Então, isso é chamado de janelas de exercício, tá? Essas janelas de exercício, elas vão ser em outubro de 2023, ou seja, um mês depois, janeiro, abril, julho e setembro de 2024. Então, nós vamos ter 5 janelas. Então, 10 de 10, desculpa, 10 de 23, a primeira janela, 1 de 24, depois 4 de 24, abril de 24, depois 7 de 24 e, finalmente, 9 de 24, que é daqui a um ano, a última janela de subscrição. Eles estão dizendo que essas janelas terão no mínimo 5 dias úteis, pode ser que tenha mais. Eles estão dizendo também que é possível que existam períodos adicionais aprovados pelo Conselho de Administração. Então, pode ser que eles falem assim, olha, vai ter mais períodos, mais janelinhas para subscrever essas ações. Supondo que fique exatamente no que está colocado, então eu posso, em outubro, ir lá na minha corretora e falar, olha, eu quero subscrever o resto, tá? Aliás, isso é uma coisa importante, eu não preciso subscrever tudo, posso escrever apenas parcial. Mesmo aquelas minhas 490, eu não sou obrigado a subscrever todas. Esse aqui é o meu máximo. Eu posso, por exemplo, falar que eu quero apenas 100, tá? Se eu não tiver dinheiro, se eu não tiver muita confiança, eu posso falar, vou escrever 200, sem problema nenhum. Meu máximo é 490, tá? E a mesma coisa com os bônus. Eu posso deixar morrer. Não sei como você vai deixar morrer. Depois de um ano, né, depois que chegar o setembro de 2024, que vai ser expirado esse período de exercício, os bônus serão extintos de pleno direito, ou seja, eles desaparecem e somem do seu home broker, tá? Bom, se você acredita na empresa, se você acha, e aí, gente, não é achar achismo, é estudar, ter algum conhecimento, né? É, ver análises de pessoas confiáveis, né? De sites confiáveis, analistas confiáveis, tá? Que existe perspectiva para uma melhora de preço dessas ações, esses bônus podem ter uma valorização interessante, porque eles vão ficar presos ao preço de subscrição atual. Então, fica mais ou menos como uma opção, né? Se você tem, por exemplo, vamos supor, apenas exemplo, se você tem lá o bônus de subscrição com o preço de exercício 1,10 e ao longo do ano a via vai para, sei lá, 1,50, esse bônus ele vai estar valendo aproximadamente 40 centavos. Sim, por quê? Ué, porque ele te dá direito a pagar 1,10. Se no mercado ela estiver custando 1,50, aquele bônus vai ter um valor de mercado de aproximadamente 40 centavos, tá? Então, se esse preço sobe, esse preço também sobe. Agora, se esse preço cai, esse preço também cai. Então, é um perigo, assim, não dá para saber, tá? Você, mas e se eu receber isso daqui, depois ela vai caindo de preço e vai custando menos de 1,10, o que que eu faço? Não faz nada, vai morrer aquilo na mão, né? Quer dizer, então, não é brincadeira, é o seu dinheiro que está envolvido ali, o seu, o meu, cada um de nós, que somos acionistas, né? Então, o que acontece é assim, pode ser uma coisa muito interessante se você confia na empresa, né? E aí é aquele lance de que não é só confiar e rezar, é também, sabe, de certo modo, participar e nas conversas e, sabe, falar bem e comprar lá, se for o caso, não sei, mas ser acionista não é brincar, não é loteria, não é um cassino, né? É uma coisa sua, é como se você fosse, a empresa seja sua, você quer o bem dela, né? Então, o pessoal fica tirando sarro e vai falir, vai falir, vai falir. Hoje ela está extremamente jogada na lama
Isso me incomoda um pouco como acionista, mas eu entendo que a situação está feia, bem feia. Tanto está feia que eles estão pedindo dinheiro, né? Estão vindo atrás da gente para arrecadar grana. Tenho total consciência disso. Lancel, o que que você espera para o futuro? Vai ficar falando, ah, vai falir, vai falir, vai falir? Ou vamos ver se vai estar tudo certo e, sabe, fazer estudos reais e conversar com pessoas que entendem, né? E é importante isso, você ter uma noção exata do que acontece, não ficar em papinho e, sabe, com qualquer um, escutando qualquer um, porque o pessoal está falando muito mal e eu entendo. Motivos para isso tem de sobra, né? Existe uma certa desconfiança de fraude, eu acho que não é o caso, mas muita gente falando. Espero que não seja o caso, né? Basta já Americanas. Mas, enfim, tá? O que eu quero dizer é que a coisa é muito séria, certo? Não é brinquedo, né? Então, existe a chance de ser bom, claro, desde que as ações valorizem ao longo desse ano. Pode ser um micão, você morrer com isso aí na mão? Claro, também, se as ações não subirem ao longo de um ano, tá bom? E aí você vai ter colocado dinheiro, mais dinheiro, numa ação que vai ficar lá parada. A gente tem que acreditar que as coisas vão dar certo. Assim, mas não é acreditar, assim, de novo, rezar ou vai dar porque sim. Não é isso que eu estou falando, pelo amor de Deus, né? As coisas não são brincadeira, que nem eu falei antes. Voltando, tem uma coisa que eu falei que explicar e não expliquei, que é esse 0,8 aqui, ó. Esse 0,8 aqui, tá? Esse 0,8 aqui é o seguinte, gente. Os bônus, eles vão ser recebidos, ó, deixa eu colocar aqui. Em algum lugar está escrito isso. Eles vão ser recebidos, aqui, ó, quatro bônus, quatro bônus para cada 5 ações subscritas, tá? Então, cada grupinho de 5 ações que você subscrever, você ganha de presente, de brinde, 4 bônus. Então, voltando para as nossas continhas lá, essa bagunça aqui de contas. Se você subscrever 490 novas ações, essas 490 novas ações, elas vão representar, vamos fazer uma conta aqui, ó, vamos dividir por 5, tá? Vamos dividir por 5. 490 dividido por 5. Isso que dá 98 grupos de 5 ações. Cada grupo de 5 ações dá direito a 4 bônus. Então, aqui você vai tirar 98 vezes 4, que dá 392. E nem eu fiz essa conta aqui. E por que o 0,8? 0,8 é 4 dividido por 5. Esse número só não vai ficar exato se você tiver números quebrados, então se não tiver grupos completos de 5. Se, por exemplo, você tiver subscrito 493 novas ações, você ainda assim vai ter 98 grupos. Mas, de qualquer forma, a hora que você faz a conta, multiplica por 0,8, pega a parte inteira, vai dar certo do mesmo jeito, tá? Então, é uma conta mais fácil você simplesmente é, multiplicar por 0,8. Então, só para deixar claro, se você tem lá 200 via 3, você vai poder subscrever, tá? 0,49 vezes 200, 98. E, vamos pegar aqui, 98 vezes 0,8, 98 vezes 0,8. Se você subscrever, isso aqui seriam as novas ações, e você recebe 78 bônus, tá? Então, como que eu cheguei nesse 78? Eu peguei 98 e multipliquei por 0,8. Isso aqui dá 78,4. A parte inteira, 78, tá? Bom, então é isso, tá certo? Eu acho que já deu para dar uma boa ideia. Super, hiper, mega cuidado com os prazos, né? Super cuidado com os prazos, tá certo? Por quê? Porque hoje é domingo, amanhã é a data de corte para quantidade,
Então, se você, eu quero mais, eu quero ter mais ações, posso comprar amanhã? Se você já era acionista, sim. Se você já era acionista em 1º de setembro, sim. Se você não era acionista, não. Tá? Na terça-feira é a última data. Então, de novo, eu peço para que você entre em contato com a sua corretora, pergunta para eles como que faz para subscrever via 3, qual é o procedimento, qual é o horário limite, porque na terça-feira pode ser que tem corretora que termine ao meio-dia, tem corretora que termine às 2 da tarde, cada uma delas tem os seus horários, 4 da tarde, vai depender de cada uma delas. E aí, depois que passa, a gente, né, fica bravo, fica chateado, mas não tem muito o que fazer, tá bom? Então, se você tem alguma, assim, nem fala assim, eu não sei ainda se eu vou fazer ou não. Mesmo assim, você não sabe, tem alguma chance? Entre em contato com eles e pergunta como vai ser. Por quê? Porque aí você não perde tempo depois se você tomar a decisão de forma positiva, tá? Tranquilo isso? Muito bem. É, qualquer coisa que você queira falar, se você quiser conversar a respeito, né, já que somos acionistas aí, deixa lá nos comentários, vamos falando sobre isso, tá bom? Se você está confiante, se você está decepcionado, se você acha que vai dar certo, se você acha que não vai dar certo, suas perspectivas aí de acionistas, tá legal? E se você vai participar ou não, quero saber também, é legal, né? A gente trocar ideia aí, tá joia? Então, um grande abraço, meu amigo, fique com Deus, até o nosso próximo vídeo.